bem? Como vai você? Como está a sua família, sua vida? Estamos começando mais um programa Andando com Cristo. E você é nosso convidado todo especial para nos próximos instantes passar aqui conosco, ouvir a palavra do Senhor, orar junto com a gente, pedir a Deus para abençoar você, sua família e sua casa. Fique aí, iremos ouvir a palavra de Deus, patrocinadores todos especiais, têm produtos de qualidade e serviço pronto para te servir você, a sua família, a sua empresa. E nesse programa, que é um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, você é o nosso convidado para aprender com a gente a palavra de Deus, a vontade de Deus, uma palavra que liberta, que transforma, dá direção à nossa vida, é alegria para o nosso coração. Fique conosco e já voltamos em instantes. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Já voltamos agora com o nosso programa e eu quero compartilhar por alguns instantes com você sobre o tempo, o uso do nosso tempo. Já alguns programas lá atrás, alguns meses, já nós falamos sobre o uso do tempo, conversamos já também sobre 2015, que se apresenta com tantas previsões negativas, tantas dificuldades. Vimos há poucos dias grandes manifestações pró o nosso governo federal ou o contrário, enfim. E nós precisamos entender como trabalhar esse nosso tempo, como usar esse tempo a nosso favor. Muitas pessoas dizem, por exemplo, que tempo é dinheiro. E é verdade, o tempo de alguns vale mais do que o tempo de outros. Alguns dizem não ter tempo, por quê? Não administram bem o tempo, ficam procrastinando, deixando as coisas mais para frente, e esse para frente nunca chega. Tem gente que usa o tempo de forma irresponsável, não tem tempo para descansar, quando vai trabalhar, trabalha muito e produz pouco, não tem tempo para o lazer, não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus. Tem gente que diz, eu não tenho tempo para religião, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas saiba, meu querido telespectador e ouvinte, a Bíblia diz que nós precisamos cuidar bem do tempo que Deus deu para nós. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 15, 16 e 17, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz que sábio é aquele que sabe remir o tempo, administrar bem o tempo,
Talvez a palavra remir até traga uma ideia de salvar o tempo, porque os dias são maus. Você é sábio para administrar o seu tempo? Quero compartilhar com você hoje algumas dicas, alguns conselhos bíblicos. Não é da minha cabeça, porque eu não tenho dicas minhas para te dar, mas algo bíblico para cada um de nós sobre o uso do tempo. Em primeiro lugar, é preciso que você tenha na sua mente a convicção de que o tempo pertence ao nosso Deus e que nós somos, nesse aspecto, mordomos de Deus. Nós administramos o tempo que Deus deu para nós. Nós não conseguimos produzir mais tempo. O seu dia como o meu tem 24 horas. O seu ano como o meu tem 365 dias, ou 12 meses, ou 52 semanas. Isso não muda. O nosso tempo é igual, a gente não consegue aumentar e nem diminuir. Portanto, usar bem o nosso tempo é uma questão de sabedoria, de bom senso, de prudência. E por que não cuidar bem do tempo tem um aspecto também espiritual. Porque se eu entendo que o tempo é de Deus e Deus me deu tempo para administrar, usá-lo bem é temor a Deus, é respeito ao Senhor, é obediência a Deus. Administre o seu tempo em algumas áreas da sua vida. Em primeiro lugar, administre o seu tempo em relação ao seu trabalho. Tem muita gente que perde o emprego porque no trabalho fica prestando atenção em outras coisas. Se trabalha com computador, fica o tempo todo no Facebook, em e-mails pessoais e não foca, não trabalha. Fica no WhatsApp, faz uma promessa, por exemplo, tal dia te entrega o serviço e por descuido com o tempo nunca entrega. Você precisa administrar bem o tempo no trabalho. Use com inteligência e planejamento o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. No momento que você estiver no seu trabalho, meu querido, minha querida, irmão, irmã, amigo, no momento que você estiver no seu trabalho, foque no seu trabalho. Não perca tempo com conversas que não fazem você produzir. Estamos vivendo numa época de crise econômica, de recessão, de começo, os índices de desemprego estão começando a subir no nosso país. Como que você se protege de ficar sem emprego e sem renda? É trabalhando bem. E para trabalhar bem, você precisa administrar bem o seu tempo. Chegue no horário, não saia cedo se não há nenhuma necessidade. Foque no seu trabalho, porque se o seu trabalho, se a sua empresa, se o seu negócio prosperar por causa do seu trabalho focado, você vai prosperar também. O Salmo 128, versículo 2, traz uma palavra para quem trabalha. É interessante que ele fala que o trabalho deve ser uma alegria. Ele fala assim, Salmo 128, 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Coma do suor do seu rosto, das mãos suas, do seu trabalho. Use o tempo com sabedoria no seu trabalho, para que você possa remir o tempo, administrar o tempo, ser um bom mordomo do tempo que Deus deu para você. Estude, se dedique, você vai conseguir. Um segundo lugar, um segundo local que você precisa administrar o seu tempo em relação à sua família. Sim, esse tem sido um sério problema de nossa geração. Muitos pais, eles não têm tempo para passar com a família. E deixa eu falar uma coisa muito clara para você. Se você não tem tempo para sua família, você está em pecado. Em pecado. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, a lei de Moisés diz assim: ensina a criança, ensina a família, ensine a sua família no caminho que deve andar. E aonde isso? E ele fala, à beira do caminho, à volta da mesa, sentado,
ao deitar, ao levantar. E o que são todas essas coisas? Caminho, sentar, levantar, almoço, janta, café da manhã, acordou. Isso é passar tempo com a família, passar tempo com o seu filho. Muitos jovens são rebeldes, sem causa, loucos da vida, porque os pais não passaram um tempo de qualidade. Não é tempo para brigar, não é tempo para xingar. Tem filho que só vê o pai quando o pai chega para brigar com ele, ou para bater, ou a mãe. É tempo de qualidade, tempo para ensinar, tempo para rir. Tira um tempo para fazer uma refeição, pelo menos uma refeição todo dia com a sua família. Procure fazer isso, invista tempo, porque se você não tiver tempo para sua família, o mal tem tempo para sua família. E se você quer ser alguém bom, um homem bom, uma mulher boa, um bom pai, uma boa mãe, você precisa ter um bom tempo com a sua família. É preciso tempo com a família, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Invistam tempo de qualidade na sua família. Sua família, mais do que merece isso. A sua família precisa disso. Quantos pais, depois que vêm os filhos criados, já adultos, falam assim: por que eu não passei mais tempo com eles? E é tão bom ver os avós passando muito tempo com os netos, porque talvez tenha mais tempo, e também porque entendeu o valor que há no passar tempo de qualidade com as crianças. Meu amigo, minha amiga, passe tempo de qualidade com a sua família. Tenha esse projeto com muita seriedade. Passeie. Não é passeio longos, demorados, mas passeie na praça, ande de bicicleta, vá tomar um sorvete, um picolé, mas passe um tempo de qualidade com a sua família. Saia com a sua esposa, com o seu marido, converse só os dois, fiquem juntos, conversando sobre coisas boas, não só sobre coisas ruins. Tempo de qualidade é isso. Às vezes nós nos encontramos em família só para resolver problemas, só para ter conversas pesadas, complicadas. Passe um tempo de conversa boa com a sua família. Tenho certeza que agindo assim, esse uso correto do seu tempo com a família vai abençoar demais a você e a sua família. Além do bom uso no trabalho e na família, use o bom tempo num aspecto muito importante, em relação ao seu lazer, em relação ao seu descanso. Tem muita gente que trabalha sem descansar. O resultado disso, produtividade baixa, baixíssima. Tem muita gente que quando vai estar com a família está sempre cansado. Qual que é o resultado disso? Irritação, briga, meias palavras. Tem muita gente que por não descansar, ele não consegue tomar decisões corretas, está sempre cansado. Por isso, em relação ao lazer, você precisa de descanso, você precisa de pausa. Aliás, uma das coisas que torna a música bela é exatamente a pausa. A pausa tem música, tem ritmo, acelera, diminui, tem hora que para. E esse parar faz toda a diferença numa música. O parar também faz toda a diferença para nós. Você precisa descansar para trabalhar bem. Descansar até para a leitura da Bíblia. Quantas pessoas falam comigo assim: pastor, eu não consigo ler a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia me dá sono. Não é possível. Então leia a Bíblia na hora que você estiver mais descansado. Se acordou de manhã, vai ler a Bíblia. Leia sentado ao pé da cama, ou em volta de uma mesa, ou até mesmo leia em pé. Mas leia descansado, tranquilo. Faz toda a diferença. Vá para o seu trabalho descansado. Tem muita gente que até por causa da igreja, chega em casa 10, 11, meia-noite todos os dias, e no outro dia, 5h30, 6 horas, levanta para trabalhar, ou 7 horas, e vai cansado. E vai cansado para o serviço, vai cansado para o trabalho, chega lá, já chega com uma expressão cansada. Você não vai produzir. Tempo para o lazer. Ouça uma boa música, veja um bom filme, bate papo com alguém, refresque sua cabeça. O próprio Senhor Deus, diz a Bíblia, trabalhou
6 dias. E no 7º dia descansou. E lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, no 4º mandamento ele fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você vai trabalhar 6 dias, não é 5, nem 4, nem 3, 6 dias. Mas no 7º você descansa. Pausa, descanso, lazer, vai propiciar a você condições de cuidar bem da sua família, de cuidar bem do seu trabalho, até mesmo de orar. 4º lugar que você precisa administrar bem o seu tempo em relação à sua vida espiritual. Tem muita gente que não está bem com Deus, com a igreja, não lê a Bíblia, não ora, porque não tira tempo para estar a sós com Deus. Não tira tempo para ler a Bíblia, para jejuar. Mas depois dos nossos comerciais, nós vamos continuar falando sobre esse assunto e vamos tratar um pouquinho mais da questão do uso do tempo na nossa vida espiritual. Fique conosco que já voltamos. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, a Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Estamos de volta com o nosso programa Andando com Cristo, programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. E hoje falando sobre o uso do tempo, a administração do tempo, a mordomia do tempo. O tempo é de Deus e nós somos mordomos, nós administramos o tempo que Deus nos confiou. Nós falamos no nosso primeiro bloco da necessidade de administrar o nosso tempo em relação ao trabalho, em relação à família, em relação ao lazer. E terminamos o bloco falando sobre a necessidade de usarmos bem o tempo em relação à vida espiritual. Em Mateus 6, no Sermão da Montanha, Jesus falou assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus
E estas outras coisas, ele fala de alimentação, ele fala de roupa, ele fala de casa, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos ter como tempo mais importante da nossa vida, mais importante do que o tempo do trabalho, mais importante do que o tempo do lazer, mais importante do que o tempo com a família, é o nosso tempo com Deus. Tem gente que não lê a Bíblia nunca. Não é que lê de vez em quando. Tem gente que não lê a Bíblia nunca. Tem gente que mal ora antes de dormir. Chega na hora de dormir, por várias razões, cansaço, está tarde demais, tem que acordar cedo, não tem tempo, ele ora assim: Deus, obrigado pelo dia, me abençoa amanhã, amém. Todo dia. E ele repete uma ladainha sem vida, sem expressão, sem vir realmente do coração. Você e eu, nós precisamos de tempo com Deus. Os grandes homens do cristianismo, todos eles tinham sérios problemas, muitas coisas para fazer, mas eles não abriam mão de orar, de passar tempo com Deus. Um dos principais reformadores, que foi Martinho Lutero, dizia que o dia que ele tinha mais serviço é o dia que ele tinha que orar mais tempo. E nós geralmente fazemos o contrário, né? Temos tanto serviço que a gente diminui a oração, diminui o tempo com Deus. É o contrário. Porque quanto mais tempo eu passar com Deus, mais eu terei a mente de Cristo, porque a palavra de Deus me dá condições de ter a mente de Cristo. Mais tempo que eu passar com Deus, mais eu terei coragem de tomar decisões pela fé, dar um passo de fé, mais eu terei condições de perceber o erro e não errar. Quanto mais tempo eu passar com Deus, mais vou produzir em menor espaço de tempo. Passar tempo com Deus é como a história daquele camarada que foi cortar o arroz, fazer a colheita do arroz, e tinha um jovem forte, animado, e um senhor de mais idade, experiente, sábio. E o homem jovem, logo que começou a hora do serviço, ele sem fazer nada, ele já pegou sua ferramenta e foi cortar o arroz, mas daqui a pouco ele passou apertado, porque a sua ferramenta estava cega. Mas o senhor mais de idade, sábio, ele gastou um bom tempo no início do trabalho para afiar sua ferramenta. E quando ele entrou para cortar o arroz, a ferramenta lá estava afiada, a sua foice afiada. Ele podia cortar sem esforço, com tranquilidade. Com pouco tempo ele estava produzindo muito mais do que o homem jovem. Passar tempo com Deus é afiar nossa ferramenta espiritual, é ter condições de dar respostas à vida. Mas se você não passar tempo com Deus, você não vai ter condições de estar preparado para todas as coisas que vêm à nossa mente, vêm contra a nossa família, contra a nossa vida todos os dias. Por isso, em relação à vida espiritual, passe tempo com Deus. O Salmo 55, ele é muito bonito, obviamente, é um salmo de Davi, mas o Salmo 55, versículo 17, diz assim, Davi: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. O que é que Deus vai ouvir a minha voz, meu lamento, a minha queixa? É oração. E ele fala: vou fazer isso à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Tem gente que fala assim: pastor, não tenho tempo para orar nem uma vez por dia, quanto mais orar 3. Mas às vezes decisões erradas faz a gente perder muito mais tempo. Decisões erradas podem nos deixar doentes, e doentes nós ficamos paralisados. Meu querido ouvinte, telespectador, invista o máximo de tempo possível na presença do Senhor. Ore, leia a Bíblia, medite, vá para a igreja, louve ao Senhor, tenha um tempo de uma conversa agradável sobre Deus com alguém. Ajude o próximo, empreste o seu ombro para quem estiver chorando.
Invista tempo na presença do Senhor. Use o seu tempo sabiamente. Por isso você precisa 3 dicas finais aqui para você. Primeiro, planeje seu tempo. Eclesiastes 3:1, que eu já citei, diz que há tempo para todo propósito. Quem tem propósito, acha tempo. Se você viver sem propósito, se você viver um dia de cada vez sem pensar na vida, sem ter projetos, você não vai ter tempo para nada. Deus determinou a existência de tempo para todas as coisas. Tem tempo que é o tempo do trabalho. Então, naquele momento, não é a família. Naquele momento, não é tempo de ficar conversando com amigo, com parente. É tempo de trabalho. Produza o seu propósito, aquelas 6 horas, 8 horas, 12 horas, não importa o tempo do seu serviço. Aquele momento é para você focar no seu trabalho. Há tempo também para as escolhas da vida. O tempo de casar, o tempo de entrar na faculdade, o tempo de entrar no emprego, o tempo de sair, de trocar, o tempo de montar uma empresa, o tempo de esperar. Use bem o tempo para essas coisas. Há tempo também para as emoções da vida. Tem muita gente com 20 anos com a emoção de quem está perto de morrer aos quase 80, 90 anos. Você não pode trocar as emoções cada fase da sua vida. Tenha a emoção, a direção, o propósito correto para que você tenha condições de remir o tempo, usar o tempo sabiamente. Por isso, então, você precisa, em primeiro lugar, planeje o seu tempo. 2015, vou fazer isso. Nos próximos 5 anos, esse é meu projeto. Nos próximos 10, eu quero chegar em tal nível. Planeje o seu tempo. Eu quero daqui a 15 anos estar na minha casa própria. Eu quero daqui a 6, 7 anos terminar a faculdade. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tenha planejamento, planeje o seu tempo. Segunda dica, muito importante aqui para nós brasileiros. Cultive a pontualidade. Você precisa ser pontual nos seus compromissos. A expressão antes tarde do que nunca revela a falta de sabedoria. Antes tarde, se é tarde, já passou do horário. Se é tarde, você já perdeu o alvo. Você precisa cultivar a pontualidade. Marcou 7 horas? Não é 7h05, é 7 horas. Você marcou que vai pagar fulano de tal dia 20, não é dia 21, é dia 20. Você marcou com alguém, não o deixe esperando. Você fez uma promessa, se apresse em cumprir. Eclesiastes 5:4 fala o seguinte, olha só. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Se você fez um voto, não tarde em cumprir, faça logo, resolva logo, pague logo, se apresente logo, esteja pronto, cultive a pontualidade. A Bíblia nos mostra várias situações em que devemos cumprir prazos e horários. Por exemplo, fez uma promessa, cumpra logo, para qualquer pessoa. Fez um voto a Deus, cumpra logo, porque deixar para depois se torna um pecado. Você tem horário para o culto? Vá para o culto. É interessante que as pessoas já se programam para chegar atrasado. Porque se toda vez que você tem um compromisso você chega atrasado, você já se planejou chegar atrasado. Planeje chegar no horário certo. Então, não atrase compromissos marcados. Porque se você atrasar com o próximo, você vai estar perdendo tempo e fazendo o outro perder tempo também. Planeje seu tempo, cultive a pontualidade. E terceira dica, muito importante isso aqui. Fuja da ociosidade. Quem não tem afazeres pré-determinados podem acabar entrando numa ociosidade destrutiva em várias áreas da vida. O que é ociosidade, pastor Werley? Ociosidade é preguiça. Amanhã eu faço.
e esse amanhã nunca chega. Ociosidade é aquele, faz alguma coisa para mim, eu não tenho tempo. Mas não tem tempo por quê? Porque não tem, não trabalha, não estuda. Vivemos uma geração de muitas pessoas que não trabalham, não estudam, não ajudam ninguém, não ajudam em casa e não tem tempo. Você dá uma tarefa para ele pequena, ele estica, é complicado, ele não faz. Fuja da ociosidade, tenha foco, planeje, trabalhe. Mas pastor, isso dá trabalho, isso vai me fazer suar a camisa? É claro que vai, porque tudo que vale a pena nessa vida custa alguma coisa. Tudo que vale a pena nesta vida custa tempo, esforço, às vezes tem valor monetário, às vezes tem valor emocional, mas se vale a pena, invista tempo, que é uma preciosidade. Ouro você pode adquirir, dinheiro você pode adquirir, carros, fazendas, casas, tudo você pode adquirir. A única coisa que você não compra é 1 minuto. Você não pode comprar 1 minuto para a sua vida, você não pode comprar 1 minuto a mais para o seu dia, de jeito nenhum. Por isso, use bem o seu tempo. Ok? Que Deus te abençoe. E depois do comercial nós vamos orar. E eu vou orar para que você tenha condição. E eu também preciso que nós tenhamos condição de usar bem o nosso tempo. Já voltamos, aguarde mais um pouco. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Já voltamos nesse último bloco do nosso programa e eu quero orar por você nesse tempo. Você que não tem tempo para a família, ou no trabalho está se enrolando, ou na vida espiritual, ou não consegue descansar. Feche os seus olhos e vamos orar assim ao nosso Deus. Pai querido, eu sei que tem muita gente com dificuldades para administrar o tempo, mas a Tua palavra tem muitos conselhos para que a gente use bem o tempo que o Senhor deu para nós. Nos ajude a ter tempo correto de trabalho, com a família, no lazer, no descanso e principalmente tempo com o Senhor. Se há alguém sofrendo pelo uso incorreto do tempo, que o Senhor mude a história, mude o foco, dê para essa pessoa, meu Pai, ideia de como agir de modo diferente. Dê paz, tranquilidade, sabedoria a todos nós para o uso do nosso tempo. Pedimos isso a Ti e suplicamos que o Senhor nos conceda essa graça no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.
Meu querido, esse programa é um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Nós temos cultos durante toda a semana. Nós temos culto na quarta-feira, 19h30, estudo bíblico. Escola dominical, 9h da manhã. Leve os seus filhos, vá junto, participe. Culto no domingo à noite, às 19h. E nos outros dias, segunda, terça, quinta, sexta, sábado, nós temos programação jovem, nós temos grupos familiares. Perto da sua casa pode estar tendo um culto familiar nesse exato momento. E você poderia estar participando, talvez até um vizinho seu já está no culto na casa dele. Nos procure o site, lá no site da nossa igreja, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Estamos de portas abertas. A Igreja Presbiteriana de Dourados fica na Avenida Marcelino Pires, número 2233, a Igreja do Relógio. Você é nosso convidado todo especial para passar um tempo de qualidade junto com a gente. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.